No coração de uma pequena cidade do Acre, em 2017, algo aconteceu que rapidamente tomou conta das redes sociais e deixou o Brasil inteiro intrigado. Bruno Borges, um jovem estudante de psicologia, simplesmente desapareceu. Mas não foi um sumiço comum. Seu quarto, intacto, guardava um segredo tão profundo e perturbador que poucos ousaram desvendar. Tudo começou semanas antes do desaparecimento, quando Bruno decidiu se isolar para trabalhar em um projeto secreto. Ele trancou a porta de seu quarto e deixou para trás algo que parecia saído de um filme de mistério. Paredes repletas de símbolos estranhos, livros criptografados escritos por ele mesmo e estátuas de personagens enigmáticos, entre eles uma figura de Giordano Bruno, o filósofo renascentista perseguido por suas ideias consideradas heréticas. O mistério não parava por aí. A porta do quarto, quando finalmente aberta pela família, revelou um cenário que parecia uma passagem direta para o desconhecido. Cada livro continha códigos que ninguém até hoje conseguiu decifrar completamente. As estátuas, com expressões quase vivas, pareciam vigiar cada movimento dentro daquele espaço selado. Por que Bruno fez isso? O que ele estava tentando comunicar? E, principalmente, para onde ele foi? Enquanto a polícia buscava respostas no mundo físico, as redes sociais começavam a fervilhar com teorias. Alguns acreditavam que Bruno havia se envolvido com sociedades secretas, outros que ele teria desaparecido por descobrir algo que não deveria. Muitos até especularam sobre rituais ocultistas e experiências psicológicas extremas. A verdade, porém, parecia mais complexa e perturbadora. Bruno era conhecido por sua inteligência fora do comum e por um fascínio pelo oculto e pela mente humana. Ele não era apenas um estudante, era alguém obcecado por desvendar os limites da consciência e da realidade. E é nesse ponto que essa história se torna mais intrigante. Bruno Borges pode ter desaparecido não apenas para fugir, mas para tentar se encontrar dentro de uma dimensão onde o conhecimento e o mistério se confundem. Se você quer continuar mergulhando nesse enigma que ainda intriga o Brasil e descobrir os segredos por trás do quarto criptografado, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui no Parece Mentira, desvendamos mistérios reais que parecem inacreditáveis. Mas a história não termina aqui. A curiosidade dos investigadores e da família só aumentava à medida que descobriam que Bruno havia deixado mensagens ocultas em cada detalhe daquele quarto. Um labirinto de símbolos que parecia formar uma chave para algo maior, talvez até uma nova forma de compreender a realidade. A polícia, porém, não conseguia avançar. As pistas eram enigmáticas demais e o jovem permanecia desaparecido. Enquanto isso, pessoas de diferentes partes do país começaram a visitar o local, na tentativa de entender aquele quebra-cabeça. O que eles encontraram só aumentou o mistério. Dizem que uma das estátuas parecia mudar de posição sozinha. Outras pessoas relataram sentir uma presença estranha no ambiente. Relatos de fenômenos inexplicáveis começaram a surgir e a internet se encheu de vídeos e fotos, cada um mais perturbador que o outro. Mas o mais bizarro é que, semanas depois, Bruno reapareceu de forma inesperada, mas nunca explicou o que havia acontecido com ele durante o sumiço. Seu retorno, longe de resolver o mistério, apenas adicionou mais perguntas. Por que ele desapareceu? O que exatamente significavam aqueles códigos? E por que ele nunca falou sobre o que viveu durante o tempo em que esteve fora? O desaparecimento e o retorno de Bruno Borges são apenas a superfície de um enigma muito maior, um convite para explorar os limites do real e do desconhecido. Quer saber mais? Então fique atento, porque a verdade está prestes a ser revelada, e nada é o que parece ser. Depois do retorno inesperado de Bruno, o mistério parecia longe de acabar. Ele apareceu, sim, mas manteve-se fechado, quase como se um segredo pesasse demais sobre seus ombros. Nenhuma explicação clara, nenhuma pista concreta sobre onde esteve ou o que realmente vivenciou naquele período de ausência. O que sabemos é que, antes do desaparecimento, Bruno havia deixado algo além dos livros criptografados e das estátuas. Cartas, anotações e desenhos que formavam uma teia complexa de simbolismos e referências históricas. Alguns pesquisadores começaram a vasculhar cada detalhe à procura de um padrão, um código que pudesse ser a chave para entender o quebra-cabeça. E aí, como em todo grande mistério, surgem as teorias mais insanas. Uns falam em projetos secretos, experimentos mentais para expandir a consciência humana. Outros, mais céticos, apontam para uma elaborada encenação, uma tentativa de ganhar fama em meio a um mundo saturado por histórias sensacionalistas. Mas a verdade está escondida nas entrelinhas, e isso o tempo mostrou claramente. Bruno não era um garoto comum em busca de fama. Ele tinha um objetivo, talvez até uma missão, que desafiava a lógica convencional. É impossível ignorar a conexão simbólica com Giordano Bruno,
o filósofo queimado vivo por suas ideias que contestavam o status quo. A figura daquela estátua no quarto não era mera decoração, mas um indicativo da mente inquieta do jovem, alguém disposto a pagar o preço para desvendar verdades ocultas. E não foram apenas os símbolos que chamaram a atenção. Uma gravação de áudio, encontrada por um amigo de Bruno em um dos livros, trouxe uma dimensão ainda mais sinistra para o caso. Vozes sussurrando em idiomas desconhecidos, frases incompletas, como se um portal entre mundos tivesse sido aberto naquele quarto. Essas pistas começaram a atrair curiosos, estudiosos de ocultismo, criptógrafos amadores e até pessoas com histórias pessoais ligadas a fenômenos inexplicáveis. O que estava acontecendo com Bruno Borges se transformou em um fenômeno social, um mistério que atravessava o limite entre o racional e o paranormal. E aqui vai um convite. Se você está gostando desse mergulho na escuridão da mente humana e quer desvendar junto comigo os próximos passos dessa história, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. No Parece Mentira, cada segredo revelado é um passo para o desconhecido. Enquanto a investigação alternativa seguia seu curso, algo estranho aconteceu. Os livros, que antes estavam trancados, começaram a desaparecer misteriosamente da casa da família Borges. Não eram roubos comuns, parecia uma ação planejada para ocultar o que Bruno havia deixado para trás. Mais pessoas relataram sentir presenças estranhas e mudanças repentinas de temperatura ao se aproximar do quarto. Alguns chegaram a registrar imagens distorcidas e sombras que não pertenciam à realidade visível. Será que a mente de Bruno havia aberto uma porta que não deveria? Será que aquilo que ele buscava entender ou alcançar ultrapassava a barreira entre a razão e o sobrenatural? O que você faria se descobrisse que o seu próprio quarto esconde segredos que desafiam a ciência? Essa é a pergunta que fica no ar, e a resposta pode ser mais assustadora do que qualquer filme de terror. E não para por aí. Vamos entrar ainda mais fundo nos detalhes proibidos e nas teorias mais obscuras que surgiram depois do desaparecimento. O mistério do quarto de Bruno Borges e seu desaparecimento continua sendo um enigma que desafia qualquer explicação racional. Após o sumiço e o retorno do jovem, a atenção do país se voltou para um detalhe que muitos ignoraram: o impacto que toda essa história teve em sua família, amigos e até mesmo na cidade onde tudo aconteceu. Afinal, como lidar com um fenômeno tão inexplicável? Como seguir em frente quando a realidade parece ter sido distorcida por forças que não compreendemos? Bruno nunca mais falou publicamente sobre o que viveu. Fechou-se em silêncio, deixando uma série de perguntas sem resposta que continuam ecoando. Mas a família, envolvida no mistério, tomou uma atitude surpreendente. Resolveram proteger o legado deixado no quarto, escondendo os poucos vestígios que restavam das criptografias e estátuas. É como se temessem que aquele conhecimento proibido pudesse escapar novamente para o mundo, trazendo consequências imprevisíveis. Diversos pesquisadores e curiosos tentaram entrar em contato com Bruno, mas ele nunca mais se pronunciou. Alguns dizem que ele continua imerso em seus estudos secretos, longe dos holofotes, tentando compreender aquilo que abriu na sua própria mente. A história ganhou uma aura quase mitológica, onde realidade, loucura e mistério se misturam de forma inquietante. Mas o mais assustador pode estar no fato de que, após todo esse episódio, relatos começaram a surgir sobre outras pessoas que teriam passado por experiências semelhantes. Pessoas que, de alguma forma, foram tocadas por aquele mistério oculto e nunca mais foram as mesmas. Será que o quarto de Bruno Borges não foi apenas um santuário de enigmas, mas um portal para algo maior? Aqui no Parece Mentira, gostamos de acreditar que o mundo é cheio de segredos que a maioria prefere ignorar. Se você chegou até aqui, já faz parte de quem não tem medo de encarar o desconhecido. Então, não esquece de deixar seu comentário com a sua teoria sobre o caso. Afinal, a verdade muitas vezes está na mente de quem busca. E se ainda não é inscrito, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa jornada. Porque, no Parece Mentira, os mistérios mais obscuros nunca ficam esquecidos, eles só esperam por quem tem a coragem de descobrir. Bruno Borges desapareceu, deixou enigmas que até hoje desafiam a lógica, e talvez tenha aberto uma porta que jamais deveria ser aberta. A pergunta que fica é: você teria coragem de entrar nessa mesma porta?